E aí, minha gente, estamos aqui para falar um pouco sobre os filmes iniciais da competição. Eu descrevi eles aqui no texto do Facebook, então vocês podem verificar. E não vou me delongar muito no filme de abertura, mas Salinger Year, do Philippe Falardeau, filme canadense, com a Sigourney Weaver e a Margaret Qualley, porque eu já mencionei ele em texto escrito. Qualquer coisa eu boto o link depois na descrição desse vídeo, mas ainda assim vale a pena dizer que é um filme mais comercial, ele tem uma pegada um pouco mais popular. Isso não é um problema, mas ele poderia ter se aprofundado mais. E se vocês quiserem um bom exemplo de um filme mais comercial, mas com uma pegada autoral nesse sentido, que fala também do mundo literário e de cartas, vocês têm o filme Poderia Me Perdoar, que já está disponível, vocês podem ver na net, em todo lugar, da Marielle Heller, que é um ótimo filme. Então, não que esse não seja um filme sólido, mas é um filme mediano, que não se propõe a mais do que entreter e ter também um bom subtexto em relação ao trabalho das mulheres no ambiente de trabalho, que ainda é regido por muitas regras patriarcais, a gente sabe disso. A Sigourney Weaver está muito bem, revisita o papel dela de uma secretária de futuro, então só por isso já vale a pena. E a Margaret Qualley, que hoje em dia é super cotada, ela fez o Era Uma Vez em Hollywood, vocês vão poder ver vários trabalhos dela que ela está chegando. Para além disso, eu vou falar um pouco mais sobre outros 3 filmes que caíram em embargo. São ele o novo filme do Jia Zhangke, Swimming Out Till the Sea Turns Blue, que é um documentário sobre a família dele e que se intercruza com a própria história da China. Eu vou falar um pouquinho sobre o Malmkrog, o novo filme do Krish Puyul, que também é adaptado, ele é adaptado de um texto de um filósofo russo, Vladimir, que também tem aqui na descrição, que é sobre guerra e cristianismo, é um texto denso, difícil, e o filme também o é, com quase 4 horas de duração, mais 3 horas de duração. E também vou falar um pouco sobre Las Mil y Una, da Clarissa Cavas, que é o filme argentino que abriu a mostra Panorama, paralela, mas competitiva também. Deixa eu mostrar um pouquinho, também para vocês. Como sempre aqui tem vários lounges, todos eles aqui na área de imprensa funcionam muito bem, com uma internet maravilhosa. Aqui também, se vocês quiserem ver o stand de troca de ingressos, que agora está fechado, que é ali do lado, já fechou às 7, mas tem 2 brasileiros trabalhando no nosso stand, então a gente sempre tem uma comunicação muito boa, incrível, e os outros que trabalham no stand também estão aprendendo português. Para falar sobre os filmes, vamos falar do Jia. Ele é um documentário sobre a família dele, traçando um histórico da própria China, em nenhum momento de forma chapa branca, nem em relação ao governo da China, nem em relação ao próprio Jia ou à família dele. Existem várias questões que ele coloca de uma maneira muito interessante. O governo da China não foi fácil, não é simples de falar sobre ele, como é que a China desenvolveu e resolveu a potência que ela chegou a se tornar, mas também com muitas restrições, muita rigidez. É o país com maior território, estendido geograficamente, com uma população gigantesca, tanto no campo rural quanto no campo urbano. Então não é simples descrever isso. E a família dele trabalhava numa zona rural muito isolada, que eles tiveram que fazer de tudo para conseguir criar um sistema ali mesmo, com todas as adversidades naturais, geográficas e do governo também impostas, mas eles conseguiram desde criar represa, também purificar a água, que era muito salgada, era muito salinizada, e isso salinizava a terra, que nada crescia. Eles fazem de tudo para conseguir criar um sistema de irrigamento que, a partir de então, faz um diferencial para aquela cidade na plantação e também no solo em relação a sementes e grãos e soja, que vai criar um diferencial, inclusive, em termos de outros lugares aprenderem com eles. E a família deles cria uma proeminência em relação a isso, primeiro rural, mas passam também a ter reconhecimento artístico, porque vários deles se tornam escritores, pintores, e isso vai sendo relatado de uma maneira bastante estruturada, através de capítulos que falam desde o campo,
O pai, a mãe, filhos, doenças. Doenças é importante para se falar, porque isso criava um sistema desigual e que fazia com que eles tivessem sempre reveses, mesmo com o crescimento que a família tinha. A família também teve muitos contrastes, eram ligados pela avó, mas quando a avó falece, eles se separam, eles não tinham tantas afinidades, tanto quanto o sistema original conseguiu criar ali algo no meio de uma terra que era de nada. Mas o documentário é muito interessante, é uma lição de cinema, porque vocês vão ver muitos dos personagens do Gia criados ali na família dele, vocês vão reconhecer vários filmes dele dentro da história da família dele, e que se não for o filme ou a história do filme, os personagens estão naquelas camadas. E ele consegue traduzir isso geograficamente, traçando um mapa da China, não só da cidade natal dele, Fenian, que já tinha sido retratada no documentário do Walter Salles, Gia Zhangke, um homem de Fenian, que ele retrata a história e a filmografia do Gia, mas também retratando outras cidades vizinhas e outras de pequenas a grandes cidades como Beijing, que a família perpassou por inúmeros territórios e histórias. É um filme muito interessante, é denso, ele é grande, é um documentário mais longo, ele podia ter encurtado um pouco, mas eu entendo o registro, eu entendo o tamanho, conhecendo a obra do Gia, você entende por que ele quis ser tão diligente. É a família dele, muitas pessoas estão falecendo, elas não estariam mais aí para contar a história, alguns deles têm carismas irresistíveis e vale muito a pena e acompanhar esse registro e tentar ver junto com o filme do Walter Salles. Eu desafio sessões duplas no Brasil com o filme do Walter Salles, Um Homem de Fenian, que é sobre o Gia, e o filme do Gia, Swimming Out to the Sea Turns Blue, exibidos em conjunto no mesmo dia. Eu acho que vai ser uma lição de cinema, uma lição histórica, que os dois documentários se comunicam muito. Vamos falar agora sobre o Malmkrog, que é no filme do Cristi Puiu, romeno, do grande A Morte do Senhor Lazaresco, e do filme Sierra Nevada, que eu sempre brinco, que é um filme de ficção, tá, gente? Mas eu brinco que é um documentário sobre a minha família. Querem conhecer mais sobre a minha família? Vejam Sierra Nevada. Aliás, o cinema romeno entende a minha família. Mas, gente, o filme dele exige muito, muito. São quase 4 horas de duração. É um filme muito longo, não precisava de tanto. E é um filme denso, muito verborrágico, muito falado, muito dialogado. E é um filme que adapta um texto do filósofo Vladimir, que fala sobre guerra e cristianismo, fala sobre fé, sobre o bem e o mal, Deus e o diabo. Ele propõe logo na primeira cena o que aconteceria se nós seguíssemos 2 homens dentro de um contexto utópico, uma hipótese de não existir nem Deus nem o diabo. Qual caminho esses homens seguiriam? O do bem ou do mal? Será que existiria o bem ou o mal se nós não tivéssemos esses arquétipos maniqueístas? E daí em diante vai se discutindo muita coisa. Se critica se existe o exército cristão, se isso é bom, se isso é mal, se isso diz que eles têm algum valor, ou se na guerra não existem valores, é a bestialidade do ser humano. Se discute se Cristo, de fato, era uma figura, uma divindade ou uma figura humana cheia de erros. O filme levanta discussões interessantes, ele tem a dramaturgia do cansaço, ele usa o cansaço para criar reviravoltas, porque ele também é dividido em capítulos, assim como o filme do Gia, mas são capítulos mais rígidos, que seguem os personagens. E como todos dialogam em longos planos e sequências, um dos primeiros planos, talvez o terceiro do filme, logo é um plano de sequência de quase 1 hora, 50 minutos, que é o primeiro capítulo. Os outros capítulos não são tão longos quanto esse plano de sequência, mas são tão verborrágicos quanto. Cansa e exaure. E eu acho que ele queria isso, ele não é tolo, ele sabe o que ele está fazendo, ele queria te exaurir, porque ele cria algumas reviravoltas, que eu não posso falar depois em outros capítulos, a partir da exaustão, que você não espera, e são fora de ordem. Você de início não percebe isso, porque os planos sequências fazem parecer como se eles fossem na ordem. Depois você vai percebendo que eles não necessariamente são, e por isso as surpresas. Coisas podem acontecer antes ou depois, entendem?
E também tem um sentido um pouco Downton Abbey, o assassinato em Gosford Park, de dividir a classe rica, que está debatendo de maneira extremamente elitista aquela filosofia que não era dada a todos, e sim àqueles que podiam estudar, separava a sociedade em uma elite, e os empregados, que estão no subtexto, não é dado fala a eles, mas eles fazem parte das reviravoltas. Muito sutis, muito no pano de fundo. Eu gostaria que ele tivesse explorado bem mais isso, porque isso, de certa forma, esvazia a dramaturgia da exaustão até se chegar a essas reviravoltas. Ele exige demais sem usar a dramaturgia que ele poderia ter criado. Mas é um filme interessante, apesar de muito cansativo, muito desafiador, e muita gente vai desistir dele antes mesmo de chegar na metade. Muita gente saía da sala de imprensa, da sessão de imprensa antes do filme acabar. Mas é o Chris Puyu desafiando de novo o tempo e os espaços desse tempo, como nos filmes anteriores, e os planos sequências que ele pode trabalhar com isso. Por último, eu vou falar de Las Mil e Una, que apesar de parecer As Mil e Uma Noites, né, da Sherazade, não é a Sherazade, não é bem isso. A personagem se chama Iris, então também podemos falar, ao invés da Sherazade contava 1000 histórias a partir do ponto de vista dela, podemos falar dessa Iris, que é a vista, o olho, a partir do qual vai se contar essas histórias. Ela vive num bairro do subúrbio bem pobre, bem humilde, junto com outros personagens encantadores, e que vai se desafiar bastante a heteronormatividade, o binarismo social e a sociedade patriarcal. É uma sociedade que ela vive com uma sexualidade muito livre entre personagens bissexuais ou em relações homoafetivas livres ou não binárias. E ela própria se encanta, se apaixona, ela é uma jogadora de basquete, se apaixona por uma outra menina mais velha, sobre quem são falados muitos rumores daquela sociedade tão fechada, tão pequena, em que tudo vira público. É um filme muito interessante, esse talvez tenha sido o que mais me tocou no primeiro dia. Tem suas falhas, mas eu acho que as falhas engrandecem o filme. Algumas faltas de contexto ou de passado são necessárias para falar sobre os rumores, as fofocas daquela cidade pequena. Poderiam ser melhor trabalhados, poderiam, mas assim como tem seus contras, tem seus prós, que faz com que os personagens vivam em cima de um contexto que é subtexto. E eu vou dizer que os coadjuvantes roubam a cena, principalmente o personagem do primo dela. É um personagem bastante não binário, ele é bastante entre gêneros, ele é um gênero muito fluido, e ele é um personagem encantador, ele é fascinante, ele rouba as cenas sempre que ele aparece, ele é hipnótico, ele tira até um pouco da atenção do romance principal das duas meninas, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Como eu disse, alguns erros do filme acabam atraindo questões interessantes, mas também com vulnerabilidades que podem ser interessantes. O filme tem algumas alegorias muito boas, como com os cavalos e a liberdade desses jovens através desses cavalos soltos, que alude a uma cena, a gente pode lembrar de Bacurau, né, quando os cavalos se soltam e se libertam na cidade. Mas é um filme que vale a pena ficar de olho, é um filme argentino e é um filme que eu espero que chegue no Brasil, porque realmente, tirando os filmes de grandes diretores que evidentemente vão chegar no Brasil, é um filme menor e que pode ficar um pouco invisibilizado, e eu espero que seja notado. Eu vou fazer de tudo para ajudar com que seja, porque ele diverte e ele retrata com uma naturalidade muito grande, quase documental, mas ao mesmo tempo não. Ele quer brincar com esse dispositivo de fingir que é realidade, mas escrever a história da realidade através da música, através da dança, através da comunicação e das brincadeiras desses jovens nas ruas, e que acarretam seus perigos e seus riscos, porque por mais que para o filme seja livre ser não binário, ele demonstra claramente que a sociedade extravasa e rompe a bolha e que não é tão livre assim. Eu chamo vocês para uma live às 8 horas da noite de vocês, que aqui vai ser meia-noite, 4 horas para frente, porque eu vou falar sobre o filme Cidade Pássaro, de Matias Mariani, que é o primeiro filme brasileiro a ser exibido no Festival de Berlim. Ele está na competição da Mostra Panorama, que também está o Las Mil e Una. Ele vai ser exibido daqui a pouquinho, eu vou correr agora para ele, e depois do filme, o horário vai bater de maneira que eu já possa falar de outros 2 filmes que vão cair o embargo, que são o Ai, gente, eu enrolo a língua. Gente, esqueci o nome do filme do Johnny Depp, com o Johnny Depp.
mas que fala sobre um fotógrafo de guerra que realmente existiu. As fotografias dele são emocionantes. O que ele fez em relação a denunciar o vazamento de produtos químicos numa cidade do Japão é histórico, ficou um marco, é uma das fotos de fotojornalismo mais famosas da história, mas o filme tem muitos problemas, a gente vai falar sobre isso depois. Falar sobre a sinopse não tem problema. E eu também vou falar sobre o Prófugos, que a gente viu hoje de manhã, e também vai cair um embargo depois de eu ver o filme brasileiro, que ele já vai ter sido exibido, que é um filme de horror psicológico argentino com a atriz Erika Rivas, de Relatos Selvagens, e a Cecília Roth, maravilhosa atriz almodovariana de Tudo Sobre Minha Mãe. A gente volta para falar sobre o Brasil, e amanhã tem 2 filmes brasileiros, fiquem de olho, hein? Vai ter o primeiro na competição principal do Urso de Ouro, Todos os Mortos, Caetano Gotardo e Marco Dutra, e vai ter o Vento Seco, do Daniel Nolasco, que também vai ser exibido amanhã. Vamos esperar por isso. Valeu, gente. Daqui a pouquinho eu vou trazer a live do Cidade Pássaro. Volta aqui às 8 da noite aí no Brasil.